E nós esquecemos, sempre procurando atribuir à ideia que nós temos de um Deus que é soberano e que, sendo soberano, podia fazer as coisas de outra maneira. Ao aceitarmos um Deus soberano, tiramos-lhe a soberania, porque esperamos que Ele faça o que nós queremos que Ele faça. Se Ele é soberano, não é para fazer o que nós queremos, meus irmãos. Se Ele é soberano, é para nos levar a fazer aquilo que Ele espera de nós. É que por mais fracos que nós possamos estar, e nós vamos ter momentos de fraqueza, irmãos. Na nossa vida toda nós temos momentos difíceis. Nós olhamos sempre para Jesus a ressuscitar. E nós olhamos sempre para a nossa ressurreição em Jesus. É chegar ao ponto em que não podemos ser nós a travar as batalhas espirituais pelos nossos filhos, embora continuemos em oração, embora continuemos a apoiar e a ajudar, há momentos em que nós temos que dizer perante toda a gente, perguntem-nos a Ele. Bom dia, bom sábado, caros irmãos. Antes de mais, peço desculpa pela minha voz, não está nas melhores condições. Eu acho que isto é o ar-condicionado. Acho que todos nós temos sofrido um pouco com o calor nos últimos 2 dias e a mim o ar-condicionado do carro afeta-me muito. Antes de mais, gostaria de dizer-vos que, apesar deste ser um sábado diferente, eu, pela minha parte, sinto falta das crianças nos bancos da igreja, sei que vocês também sentirão. Mas ficou decidido assim com os nossos ministérios da criança, que eu não sei se vocês concordam, mas às vezes o dia da criança é um dia sobre a criança. E a gente senta as crianças nos bancos e estamos 2 horas na igreja, 1 hora elas ouvirem um sermão sobre elas e a importância que elas têm e muitas vezes sem compreender o que nós estamos a dizer e a ter que viver com muita contenção aquilo que é a sua presença na igreja. Então decidiu-se que este é um dia para elas. E elas estão a ter o seu momento lá em baixo, de louvor também, com certeza absoluta, com a mesma história que nós vamos falar cá em cima, mas adaptada à idade delas. E vão poder estar juntos. Aliás, o desafio que com a Luísa nós procuramos fazer foi que, de facto, pudesse ser um dia todo completo, por ser sábado. Não é só por ser o dia 1 de junho, mas por ser sábado. Um dia completo dedicado às nossas crianças. E que, regressando às nossas casas, elas continuem a ser motivo da nossa grande atenção, porque elas são motivo de grande atenção, da grande atenção de Deus. Portanto, que aqueles que têm filhos pequenos possam ir para suas casas e possam continuar a dedicar-lhes muita atenção, como elas estão a sentir esta manhã. Eu, pela minha parte, estou feliz. A minha mulher e a minha filha dizem que eu sou mais acriançado lá de casa e estou à espera da atenção delas, como devem imaginar. Portanto, façam o mesmo e vamos procurar que elas se sintam de facto bem. Mas sem nos habituarmos. Porque, de facto, as crianças pertencem ao momento de louvor da igreja. E é importante não só que elas não se habituem a estar sem nós, mas também que nós não nos habituemos a estar sem elas. Portanto, isto não é nem uma solução para a reverência na igreja, nem uma solução para uma igreja demasiado cheia. É um dia excepcional em que as crianças têm um programa especial para elas. E eu gostaria de começar por vos relembrar o hino que nós cantamos no início deste culto, não o que as crianças acabaram de cantar. Alguém se lembra qual foi esse hino? Ou cantamos todos distraídos? Qual foi? Cristo, sim, Cristo me ama. Número 523 no Inário Novo, já estava no Inário Antigo. É um hino que existe desde meados do século XIX. Eu vou arriscar, irmãos, perguntar se alguém conhece um bocadinho da história desse hino. Eu gosto muito dele, sabem? Não só por causa dele é bonito, é para as crianças, mas eu gosto muito da história desse hino. Alguém conhece essa história? Já viram por quem é que ele foi escrito? Foi escrito por 2 irmãs, uma irmã chamada Anna Werner e outra chamada Susana Werner. E estas 2 irmãs foram criadas por uma família de muitas posses no nordeste dos Estados Unidos. E por uma infelicidade, o pai dela era advogado e a mãe tratava delas. Por uma infelicidade, elas ficaram as 2 muito cedo sem os seus pais. Quando digo muito cedo, estou a dizer com 18, 20 anos, não estou a dizer mais cedo do que isso. E elas, quando isso aconteceu, tiveram que tomar uma decisão importante na sua vida. Viviam perto de uma academia militar e eu não vou descrever aquilo que a maioria das pessoas que viviam naquela zona, daquela idade, faziam quando não tinham posses para poder sobreviver. Mas não era muito recomendável, porque elas, como meninas, o que faziam de facto era servir da pior maneira possível aqueles que eram os militares que estavam naquela academia. Mas aquelas meninas tinham vivido com princípios e eram filhas de uma família cristã. E isso não nos passava pela cabeça. Nada que não fosse honesto e nada que não fosse digno.
Então elas começaram a fazer o que sabiam para ganhar dinheiro. E o que elas sabiam fazer era escrever. Então escreviam pequenas apostilas sobre Jesus, algumas sobre ficção, e escreveram um dia um romance em que havia um menino que estava muito doente e que tinha alguém que cuidava dele. E no momento em que o menino estava mais doente e precisava mais da ajuda de Deus, no livro, essa pessoa cantava-lhe este hino. Portanto, este hino foi imaginado, antes de ter uma música, como uma letra que conforta um menino que está a sofrer. Escrito por duas meninas, filhas de uma família cristã, que se preocupavam em manter aquilo que eram os princípios dos seus pais. Eu não sei se isso acontece convosco ou não, mas eu não gosto muito de cantar coisas que não sei, cantar só porque é bonito. E a himnologia ensina-nos muitas lições, porque por trás de cada letra, por trás de cada música, estão vidas de pessoas que se dedicaram a Deus. Que tiveram, com certeza absoluta, as suas falhas, que tiveram os seus desafios, mas imaginar estas duas jovens num momento tão difícil a pensar: o que é que eu vou fazer para a minha subsistência? Vou escrever livros que falem de Jesus. E foi assim que Deus cuidou delas. E a história que nos convida os Ministérios da Criança a partilhar esta manhã também tem a ver com um filho, que num momento feliz da sua vida acabou por ser julgado em vez de poder dar o seu testemunho como ele esperava. Antes disso, deixem-me só recordar aquilo que nos é pedido recordar, é que de facto nós dizemos que a alegria do mundo está nas crianças, e está, mas elas próprias muitas vezes não têm muita alegria. E quando nós pensamos no mundo em que vivemos, talvez aquelas histórias que nos chegam à cabeça são das crianças que sofrem mais. Nós estamos sempre mais sensíveis ao sofrimento de uma criança do que ao sofrimento de um adulto. E de facto, olhando à nossa volta, nós vemos muitas crianças que são maltratadas, que são agredidas, que não têm, por negligência dos seus pais ou por situações sociais, aquilo que é o mais básico para a sua subsistência e para a sua manutenção, que são abusadas sexualmente, até por pessoas que lhes são mais próximas, porque são aquelas também que sofrem mais na guerra, na fome, na doença, e são aquelas que nos tocam mais o coração. E talvez, dentro daqueles que aqui estamos esta manhã e de algumas dezenas que possam estar a ouvir este sermão em direto, nós possamos dizer que não haja aqueles que sofreram diretamente ou estejam envolvidos em situações como estas. Mas aquilo que nos dizia o sermão oficial do Ministério da Criança, eu gostava de acrescentar um outro ponto, que esse sim é da nossa responsabilidade. Eu sei que é duro dizê-lo desta forma, mas eu penso que todos nós, com o conhecimento que temos da Bíblia, do Espírito de Profecia, podemos concordar. Não são só a guerra, nem a fome, nem a necessidade, nem os maus tratos, nem a negligência, nem os abusos que podem levar uma criança a não viver verdadeiramente a vida que Deus sonha para ela, que é estar um dia no céu. Então a falta de educação é uma responsabilidade também nossa, que pode até afetar tanto a vida espiritual de uma criança como qualquer um destes elementos. E por isso temos uma responsabilidade, dentro do conhecimento que tivermos, cada um de nós, do melhor que nos for possível, de fazer com que as nossas crianças saibam quem é o seu verdadeiro Pai. O seu verdadeiro Pai é Deus que está no céu. E gostava de vos contar, de facto, esta história de um filho. Nós vamos ler alguns versículos esta manhã, mas eu gostava que nós começássemos pelo momento da sua vida em que, infelizmente, ele estava a ser julgado por ter tido um encontro com Deus. Alguém se lembra de uma história da Bíblia em que um filho tenha sido julgado por ter tido um encontro com Deus? Nós vamos encontrar essa história no capítulo 9 de João e vamos começar por ler os versículos 18 a 21, que é quando os fariseus realmente chamam este homem a estar com eles. Antes eu gostava de fazer aqui um pequenino parênteses. Nós podemos encontrar nos capítulos 8, 9 e 10 de João um tema único. E nós poderíamos dizer que esse tema único é uma grande conversa dividida em várias partes e ao longo de bastante tempo e em locais diferentes. Reparem que eu estou a falar do tema, não estou a dizer que tudo se passou no mesmo momento com as mesmas pessoas, estou a dizer que o tema central é este, uma grande conversa que nos chega a nós relatada pela pena de João entre Jesus e os religiosos do seu tempo. E em João 8, 9 e 10 nós temos permanentemente Jesus a tentar explicar às pessoas quem Ele é, e os fariseus, os religiosos do seu tempo,
a dizer que ele não é quem dizia ser. E dá-se aqui uma dialética às vezes que é quase absurda. Nós, quando olhamos para o capítulo 8 de João, vemos esta conversa quase absurda. De Jesus a dizer, vocês não estão a crer em mim, e eles a dizer, não, mas nós somos filhos de Abraão, e Jesus a dizer, mas antes de Abraão eu já sou. Recordam-se destas conversas todas? É o que se vai passar no capítulo 8, 9 e 10 de João. Jesus a tentar revelar-se e os religiosos do seu tempo a tentar negá-lo perante todos os que o estavam a ouvir. Talvez o versículo mais importante que nos dá a abertura para tudo isto que eu vos estou a dizer é o versículo 12 do capítulo 8 de João, onde muito claramente Jesus diz ao que vinha. Tenta-se explicar na festa dos tabernáculos, no enquadramento de uma das festas principais do tempo de Jesus. Ele vai dizer no versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Todos estes 3 capítulos são Jesus a tentar convencer pungentemente os religiosos, explicar aos discípulos, às pessoas que os ouviam, que estava entre eles a luz da vida, a luz do mundo. O único que podia abrir-lhes os olhos. E todos estes capítulos têm a ver com a visão. Não têm só a ver com a visão física, têm a ver com a visão espiritual. Que as pessoas compreendam quem é que estava como uma oferta de graça do céu à humanidade no momento em que Jesus esteve entre nós, entre aquela geração, quem era verdadeiramente a luz e o que é que eles precisavam de fazer para limpar as cataratas que tinham nos olhos espirituais e ver quem era aquele que estava entre eles. E é neste enquadramento que nós vamos encontrar o tal julgamento em praça pública no templo que lemos no versículo 18 a 21 do capítulo 9. Peço desculpa, tenho a boca muito seca, tenho que ir bebendo de vez em quando. E diz assim o versículo 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Já temos aqui uma pista de quem é que vamos falar esta manhã. Este não é o nosso texto central, mas eu achei muito interessante no Dia da Criança que nós pudéssemos começar pelos pais. E o que está a passar neste momento é que tinha havido uma cura de um homem que era cego, já vamos ao homem, vamos agora ficar-nos por aqui, e esta cura tinha provocado um grande problema entre os religiosos. Porque ela tinha sido feita num dia de sábado, diz-nos o texto, a partir do versículo 13, não vamos ler a partir do versículo 13, podem ler se quiserem ou deixem para depois. A cura tinha sido feita num dia de sábado, a cura tinha sido feita por um homem que, para eles, aos seus olhos, tinha cometido o grande desafio a Deus de curar num dia de sábado. E, portanto, era um homem que eles já tinham ouvido que tinha curado outras pessoas, era uma pessoa que falava como um rabi, era alguém que se anunciava como um Messias, e isto criava um grande problema aos religiosos daquela época. Porque, por um lado, se Jesus não podia ser quem dizia que era, então eles não podiam dar a cura como certa. Tinham que desmistificar, se quiserem o nome, aquela cura. Mas se a cura se tinha feito, como é que se podia explicar que ela fosse feita se só Deus é que tinha poder de curar? Isso colocava um problema grande. E perguntaram-lhe a ele em primeiro lugar, quem é que te curou? E ele disse que foi Jesus. E quem é Jesus para ti? E ele disse, é um profeta. E testemunhou de Jesus. Mas eles precisavam primeiro de o desqualificar a ele. E começaram-lhe a chamar pecador. Chamaram 2 ou 3 vezes pecador a este homem. Se tu és pecador, como é que pode ser? Como é que eles não têm uma explicação para o que aconteceu? E é um pecador que está a testemunhar daquele homem que é profeta. Então decidiram chamar os seus pais. E os pais tinham um problema grande para resolver. Porque quem dissesse que aquela cura tinha sido feita, que aquele homem era um profeta, era expulso do templo. No nosso entendimento hoje, expulso do templo quer dizer que tinham sido convidados gentilmente a sair pela porta fora. Mas não é isso que quer dizer. Eles eram excomungados. Deixavam de fazer parte da comunidade daquela sinagoga, daquele templo. Eram ostracizados. Se dissessem que aquilo aconteceu ao seu filho,
o que ia acontecer é que ninguém mais ia negociar com eles. Não iam mais à casa de ninguém. Ninguém os ia receber, ninguém os ia visitar. Estavam condenados a partir. E, portanto, têm que pensar muito bem na resposta que vão dar. Sabem, eu para preparar esta pequenina reflexão que vou ter convosco, só utilizei 3 coisas. Comentário bíblico, um comentário que eu gosto muito, o comentário do Púlpito, que é um livro do século XVIII, e a Bíblia. E em todos os pontos nós podemos ver que os pais agiram com medo. Os pais agiram com o receio das consequências. Então nós vemos nesta conversa os pequenos passos que eles foram dando. Este é o teu filho. Eles não podiam negar que era o seu filho. Acho que a pior coisa que uns pais conseguem chegar a um ponto quando os filhos fazem alguma coisa, seja ela boa ou má, é dizer: este não é o meu filho. Portanto, eles não podiam negar o seu filho. Ele era cego, eles não podiam dizer que não era cego. Como vamos ver a seguir, este era um homem que era conhecido em toda a parte como um pedinte, precisamente por ser cego. Também não o podiam dizer. E quando lhes perguntam: então, este homem foi curado por aquele que o curou? Eles inteligentemente deram uma resposta que os livrou a eles. E disseram assim: ele é maior de idade, perguntem-lhe a ele. Nenhum ponto nós podemos saber a idade deste homem. Mas eu não acredito que ele fosse muito idoso. Sabem que para os meninos, para os rapazes daquela altura, ser considerado homem era por volta dos 12, 13 anos. Portanto, ele até podia ser um jovem. Mas eu gostei muito deste desafio que nos coloca a nós, apesar da intenção dos pais ter sido não se colocarem a eles próprios numa situação complicada e ter sido até pouco temerária, se vocês quiserem, pouco corajosa em defender o seu próprio filho. Eu gosto de pensar que nós, em relação aos nossos pais, e os nossos filhos em relação a nós, gosto de pensar que muitas vezes é isto que nós devíamos fazer. Nós devíamos preparar-nos a nós, como filhos, e preparar os nossos filhos, como os nossos filhos, para podermos dizer, no momento em que eles tiverem que tomar as suas decisões em relação a Jesus, perguntem-lhes a eles. Perguntem-lhe a ele, perguntem-lhe a ela. Acho que isto é o sonho de qualquer pai ou de qualquer mãe. É chegar ao ponto em que não podemos ser nós a travar as batalhas espirituais pelos nossos filhos, embora continuemos em oração, embora continuemos a apoiar e a ajudar, há momentos em que nós temos que dizer perante toda a gente: perguntem-lhes a eles. É o momento de serem eles a responder consoante o relacionamento que criaram com Deus, é o momento de serem eles a responder consoante o relacionamento que têm com Jesus. E para chegar a este ponto, eu gostava que nós pudéssemos ir pelos primeiros 12 versículos para falarmos de facto deste encontro deste homem cego com Jesus. É uma história maravilhosa. Vamos fazer como se estivéssemos a ter uma conversa, lendo cada versículo e vendo qualquer coisinha que nos possa ensinar. E se gostaram, como eu, desta história, quando chegarem a casa, leiam o capítulo correspondente do Desejado de Todas as Nações, ou o comentário bíblico, porque tem lá tanta coisa que nós podemos aprender. Mas eu decidi não trazer citações, não ler grandes citações. Vamos ter uma conversa sobre este texto. Começa no capítulo 1. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E com estas 7 palavrinhas, nós teríamos um sermão. Porque era isto que Jesus fazia. Ele andava de um lado para o outro, e conta este momento em que ele se deslocava da Judeia para Pereia, da Galileia novamente para a Judeia. Jesus caminhava à procura de quem é que pudesse ajudar. Caminhava ativamente. Jesus não viveu o seu ministério durante 3 anos, e com certeza antes do seu ministério também não, nem para si próprio, nem distraidamente sobre aquilo que se passava à sua volta. Não era indiferente, não esquecia ninguém, não deixava ninguém sem uma palavra ou sem um toque. E este caminhar de Jesus implica ação. Uma ação que nos ensina que a nossa vida também devia ser assim. Nós não estamos aqui à espera que a morte nos leve sossegadamente e indiferentemente a tudo o que se passa à nossa volta. Não é isso que Jesus nos pede para fazer. Independentemente da nossa condição, temos sempre uma palavra, um ensino, uma ideia que podemos trazer a alguém. Então Jesus, na sua caminhada atenta, viu um homem cego de nascença. E a palavra de nascença é inspirada em João porque ela faz completa diferença na história que nós vamos ver a partir daqui. Este homem não ficou cego por uma doença, nem ficou cego por um acidente, não ficou cego por
por qualquer violência que lhe tinham feito, ele tinha nascido naquela condição. E diz o comentário bíblico, chama-se Comentário do Púlpito, em inglês, uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele nasceu cego daquela forma, e João diz-nos isto desta forma para compreender o estado espiritual em que qualquer ser humano vive enquanto não abre os olhos para Jesus. Este homem é um símbolo da humanidade inteira, enquanto que não compreende o que é a liberdade em Jesus. A liberdade de viver indiferentemente das circunstâncias, como se vivêssemos e morrêssemos para Cristo, sem nenhum receio do que se passa à nossa volta. Atingir este estado espiritual, meus queridos irmãos, acredito que nenhum de nós atingiu o seu potencial espiritual ainda, requer uma eternidade inteira, mas pode ser iniciado aqui. Pode ser iniciado com uma caminhada diária em que Jesus nos ensina como é que devemos viver. E ao ver este homem cego de nascença, que exemplifica o povo que naquela altura não conhecia Jesus e cada um que não conhece Jesus verdadeiramente, é dito que os discípulos tinham uma pergunta. Eles queriam saber como é que podiam, face ao que Jesus já lhes tinha ensinado sobre a sua graça, articular o que estavam a ver de um homem que estava cego com o amor de Jesus pelo ser humano. Tu, que és a luz do mundo, disseste há pouco, tens vindo a dizer que és a luz do mundo. O que é que tu, que és a luz do mundo, tem a dizer sobre um sofrimento de alguém que nasceu cego? Então os discípulos vão perguntar a Jesus. É bom fazer perguntas. Eu não sei se vocês fazem perguntas nas vossas orações. Se só agradecemos ou pedimos. Às vezes acontece isso, agradecemos e pedimos. Será que perguntamos o suficientemente a Deus? O que é que queres que eu faça? O que é que esperas de mim? O que é que eu posso tirar do que me está a acontecer? Como é que eu posso ir para mais próximo de ti? Eles tiveram essa curiosidade e perguntaram. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi este homem ou foram os seus pais para que nascesse cego? E agora? Como é que se responde a uma pergunta destas? A cultura judaica era muito clara a afirmar que cada pessoa sofria as consequências dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais. É bíblico, principalmente na Tora, nos primeiros 5 livros do Velho Testamento, no livro de Êxodo, por exemplo, é bíblico, que diz que Deus visitará a maldade dos pais até à 3ª e 4ª geração. Então, mais ou menos se explica que eles pensassem que as consequências dos pecados dos pais, dos antecessores deste homem, se pudessem refletir na sua cegueira. Já não é tão bíblico, e é uma coisa curiosa porque os comentadores também debatem muito entre eles, não vale a pena entrar nesse ponto, que ele antes de nascer pudesse ter pecado. Essa é um bocadinho mais difícil até para a teologia judaica da época compreender que alguém antes de nascer já tivesse pecado. É como se tivessem a perguntar que Deus estivesse a sofrer, prospectivamente, a fazer alguém sofrer por aquilo que ainda ia fazer no futuro. E Deus não é um Deus de injustiça. Então a pergunta faz muito sentido. E eles tinham uma noção tão forte de que cada um tinha que sofrer os seus pecados, meus queridos irmãos, que no Talmud, nos livros de sabedoria judaica, vão ao ponto de procurar na Bíblia, nos diversos livros. É interessantíssimo ver isto, irmãos. O que é que cada um sofreu por ter pecado de uma determinada forma? Por exemplo, Absalão era conhecido por ser lindíssimo e ter uns cabelos maravilhosos. Morreu porque ficou enrolado com os cabelos numa árvore e alguém o despassou. Sansão cobiçou com os seus olhos Dalila, o que não devia ter cobiçado. Morreu como? Cego. E depois destruiu o templo de Dagon. Eles iam ao ponto de dizer que cada pessoa sofre na medida daquilo que fez. E os discípulos ainda estavam com este pensamento e queriam saber o que é que Jesus ia dizer. Quem é que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Muitas vezes isto acontece na nossa vida, irmãos. Nós procuramos nas coisas que nos acontecem e nas coisas que acontecem às outras pessoas o que é que nós ou o que é que elas fizeram para que aquilo acontecesse. É humano. Porque nós queremos encontrar motivos, queremos encontrar razões, queremos encontrar as causas. Nós procuramos compreender o que muitas vezes não tem entendimento. Procuramos, em vez de aceitar ou de lutar contra as realidades,
limitar-nos a encontrar um sentido que nos faça derrotar. Porque era muito fácil dizer, foi ele que pecou e está a sofrer aquilo que devia. Ou os seus pais fizeram asneiras e ele agora é que está a pagar a consequência. E resolvemos mentalmente este problema muito grande que nós temos, todos nós. Como é que Deus é omnipotente e pode resolver tudo, mas ao mesmo tempo Ele é amor e não quer que ninguém sofra? Este é o dilema que faz milhões de pessoas morrerem em sofrimento, viverem em sofrimento. Como é que Deus é poderoso e amoroso ao mesmo tempo? Os discípulos queriam uma resposta. Porquê é que isto lhe aconteceu? Quem é que pecou? Vamos pôr a culpa nele. Vamos culpar os pais. E Jesus, à dúvida, responde com a graça. E o texto dele as palavras de Jesus são extraordinárias. Versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando nós estamos em sofrimento, queridos irmãos, temos problemas na nossa família, estamos mal no nosso casamento, ficamos desempregados, há um problema de saúde que chegou, há um falhanço num exame, há alguma coisa que nos sucedeu. Nós podemos perguntar os motivos de tudo aquilo que acharmos que podemos modificar. Mas nós não vamos encontrar a resposta se não fizermos a pergunta certa. O que Jesus está aqui a dizer é que a pergunta que eles deviam ter feito não era porquê, mas para quê. Não porquê é que ele estava cego, mas para quê que ele estava cego. E o que Jesus diz é que se ia manifestar naquele homem as obras de Deus. É que a obra de Deus, meus queridos irmãos, no caso daquele homem, não era ele ter ficado cego. As obras de Deus naquele homem é que ele ia passar a ver. E nós esquecemos, sempre procurando atribuir à ideia que nós temos de um Deus que é soberano e que, sendo soberano, podia fazer as coisas de outra maneira. Ao aceitarmos um Deus soberano, tiramos-lhe a soberania, porque esperamos que Ele faça o que nós queremos que Ele faça. Se Ele é soberano, não é para fazer o que nós queremos, meus irmãos. Se Ele é soberano, é para nos levar a fazer aquilo que Ele espera de nós. Para quê? O povo de Israel denotava naquele tempo, na pergunta dos discípulos e naquilo que eram os escritos do Talmud, que compreendia algumas coisas do que dizia Êxodo, compreendia algumas coisas do que dizia estas comparações entre quem pecou e quem sofreu, mas esquecia o essencial. É que no Velho Testamento nós procuramos a origem do pecado no livro de Jó. E o livro de Jó é muito claro em dizer que não é Deus que provoca o pecado. Desculpem, sim, não provoca o pecado, mas não é Deus que provoca o sofrimento. O sofrimento não tem motivo, não tem razão, não tem causa, porque o mal não tem motivo, nem razão, nem causa que venham de Deus. É um acaso de um coração de um ser perfeito que a partir daí só tem feito de toda a sua existência provocar sofrimento para as pessoas se virarem contra Deus. Essa é a origem de todo o sofrimento. E quando olhamos para Jó, nós vemos alguém que, sofrendo mais do que aquilo que nós podemos imaginar sofrermos nós ou qualquer outra pessoa, foi alguém que chega ao fim sem família, sem bens, com os amigos a não ajudarem, com uma mulher a dizer-lhe: olha, amaldiçoa a Deus e morre. As palavras que ele tem para dizer é: não, eu estou a ver o meu Senhor a ressuscitar e eu vou estar com Ele. E não amaldiçoa a Deus. O que Jesus espera com as palavras que Ele disse é que, por mais fracos que nós possamos estar, e nós vamos ter momentos de fraqueza, irmãos, na nossa vida toda nós temos momentos difíceis, nós olhamos sempre para Jesus a ressuscitar e nós olhamos sempre para a nossa ressurreição em Jesus. E Jesus precisava, como dizem os ingleses, ele ia ter que pagar o cheque que estava a passar. Era preciso mostrar. É para que se cumpram nele as verdadeiras obras de Deus. E Jesus vai mostrar quais são as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Outro versículo maravilhoso, meus queridos irmãos. Porque Jesus vai usar aqui um trocadilho, vão ver logo a seguir que trocadilho é esse, em que diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou.
Se foi Deus que enviou, então Ele é o enviado. Vamos fazer as obras daquele que me enviou, eu sou o enviado. Mas esta cumplicidade que Jesus lança, de desafio aos discípulos para nós, já viram o tempo verbal em que está colocada a questão? Não é necessário as obras que eu faça. Não foi assim que Jesus disse. Não foi assim. É necessário que nós façamos as obras, todos juntos. Porque, no fundo, as obras de Deus são feitas por seres humanos que Deus convida a que as façam. E Jesus estava ali presencialmente, mas iria haver um dia em que Ele não ia estar fisicamente. E o convite dele é: não se esqueçam, quando eu não esteja, que as obras devem continuar, porque elas são feitas pelo Espírito. Não são feitas pelas mãos, não são feitas pela superstição, não são feitas pelo sacrifício. As obras de graça de Deus são feitas pelo Espírito. E Jesus está a dizer: vamos fazer juntos esta obra enquanto é tempo. E o tempo qual é, meus queridos irmãos? Para Jesus era o tempo da sua presença física aqui. E para nós é o tempo da nossa vida. É o tempo que nós temos de vida. É o tempo que nós temos com saúde, com vida, com possibilidade, com oportunidade, para fazer as obras de graça que Deus espera de nós nesta terra. As obras de graça para todos. Para todos. Eu hoje ouvi com atenção alguma parte da escola sabatina. Cheguei um pouco atrasado, não ouvi tudo. Mas o que eu vi, eu sou muito, muito sensível a uma coisa que o Rui disse aqui esta manhã, que é, de uma vez por todas, nos convencermos que sermos escolhidos para Deus para fazer as suas obras não é um exclusivismo que nos pertence, que não nos dá um selo de garantia de qualidade como pessoas, que não nos dá uma carta, um desquite, qualquer coisa que nos possibilite a sermos diferentes daquilo que Deus nos permite ser. Sermos selecionados, escolhidos por Deus, é obras de graça para aqueles que estão à nossa volta, independentemente de quem sejam. Independentemente de quem sejam. Estamos, de facto, num mundo em que as pessoas cada vez mais se separam pela sua identidade. A sua identidade. Quem eu acho que devo ser? Eu sou cristão. Eu sou alto. Eu sou de Setúbal. Eu sou do Sporting. Desculpem a brincadeira. Eu sou. E esquecemos, de facto, que a identidade cristã não é separar-nos, mas é unir todos em Cristo. Não é sermos diferentes só por ser diferentes, mas é trazer todos aos pés de Jesus. E Jesus convida-nos a fazer isso. Ele diz: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E vai demonstrar, a partir deste momento, um texto maravilhoso. João faz o encadeamento da cena de uma forma que nos leva a compreender. O que é que significa ser a luz do mundo? Não há nada como mostrar que se é a luz do que ensinar alguém a ver. Então Jesus vai fazer uma coisa extraordinária. Vou ter que começar a adiantar. Versículo 6. Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Às pessoas que estavam ali à volta a ver, 2 pecados que Jesus cometeu à luz daquilo que era a interpretação de como devia ser vivido o sábado. Não estou a dizer que era pecado, estou a dizer a interpretação que os judeus tinham de que era o sábado. Primeiro, sabem que a maneira como os judeus viviam o sábado era tão desprovida de sentido espiritual que eles podiam alimentar o seu gado. Não fossem eles morrer, ficavam mais pobres. Mas para alimentar o gado, tinham que pôr o cereal numa taça e pôr-lhe água. E o gado tinha que beber o cereal, podiam pôr o cereal e podiam pôr água, mas não podiam mexer, porque mexer era pecado. E quando Jesus põe saliva, que era algo que as pessoas pensavam que tinha um poder curativo, num pouco de lama, eles até compreendem que aquilo não é uma ação pecaminosa. Mas Jesus diz o texto que nos chama a atenção que ele fez questão de mexer. Fez ali um bocadinho de unguento, se quiserem chamar assim. Primeira coisa. Segunda, Jesus pega naquele unguento que não tem nenhum poder em si próprio. E nós não sabemos se o homem não tinha olhos, se tinha os olhos tapados, não fazemos ideia qual era a doença. Mas sabemos que não é aquele unguento que criou, obviamente, qualquer possibilidade de ele ver. Jesus vai fazer questão de lhe pôr nos olhos. Sabem porquê? Porque, segundo a tradição da época, se o homem já estava há tanto tempo cego, porquê é que não havia esperar por segunda-feira, ou por terça, ou por quarta? Podia ter esperado por segunda, ou terça, ou quarta, não era sábado. Jesus poupava uma carga de trabalhos, desculpem o termo, a ele e ao homem. Mas Jesus queria que eles vissem. Não queria só que os homens vissem, queria que eles abrissem os olhos. Mas porquê é que alguém tem que sofrer à espera de um dia que não seja ao sábado, se ele a partir de hoje pode ver? Porque quando Jesus, nos seus planos soberanos,
entende que o fim do sofrimento é o apropriado ao seu plano, Jesus não espera um segundo para nos aliviar, meus queridos irmãos. Se nós em algum momento ainda não estamos aliviados de um fardo qualquer que nos tenha surgido, é porque no tempo de Deus ainda não é esse momento. Porque Ele não quer um segundo de sofrimento além daquilo que nós podemos suportar ou daquilo que Ele acha que é o seu plano que suportemos. Jesus curou no dia em que o homem precisava de cura. Quando é que nós precisamos de abrir os olhos, meus queridos irmãos? É amanhã? É daqui a um ano? Hoje é o dia da gente abrir os olhos. É o dia de olharmos para Jesus. Versículo 7. E então Jesus disse-lhe: vai e lava-te no tanque do enviado. Mais outro pormenor extraordinário. Jesus tinha dito: vamos fazer as obras do que me enviou. E vai dizer ao homem: vai-te lavar ao tanque do enviado. E deixas um sinal a nós hoje que compreendemos o que é a graça, que não foi nem o lodo, nem a água. O tanque do enviado face ao templo disto a 1,2 km de distância. A 1,2 km não ia ser nem o lodo, nem a água, só a palavra de Jesus fez com que aquele homem visse. E o homem foi, lavou-se e voltou a ver. E o versículo 8 é lindo, irmãos, porque significa uma vida restaurada. As vidas restauradas por Cristo irradiam. Os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentando pedindo esmolas? Estão a ver o que podia ter sido aquele momento de alegria? Das pessoas verem a pessoa que desde o início, desde a sua nascença, nunca tinha visto nada à sua frente. E quando ele regressa daquele lago, daquele tanque completamente curado, aquilo que esperava com certeza é que as pessoas ficassem felizes. Olha, este que pedia, este que tinha uma vida miserável, este que até era ignorado, é uma pessoa que neste momento vê. E os religiosos conseguiram transformar aquele momento num julgamento, por causa do receio de aceitarem o que Jesus lhes estava a ensinar. Não é este o que estava assentado pedindo esmola? E uns diziam: é ele. E outros diziam: não, mas parece ele. Era parecido, tinha a mesma altura, tinha a mesma estrutura, tinha a mesma cara, mas ele via. Como é que ele podia ver? Como é que era possível que ele tivesse visto? Sou eu, disse ele. E perguntaram-lhe: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui, lavei-me e estou a ver. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu: não sei. É um encontro maravilhoso que este homem tem com Jesus, porque Jesus ensina-o, possibilita que ele veja, mas ensina-nos a todos a ver. A cura física daquele homem é um grande testemunho para a nossa vida espiritual, meus queridos irmãos, porque olhando para este texto, nós vemos tantas respostas ao sofrimento, aos nossos problemas diários, a como devemos agir para com as outras pessoas, a como Jesus espera que nós possamos viver a nossa vida completamente seguros naquilo que são as suas promessas. Eu gostava que nós ainda lêssemos mais 3 versículos desta história de João 9 antes de terminarmos. E vamos ler o versículo 35 a 38 primeiro. Porque nesse versículo há um outro momento extraordinário, um momento sentimental, sabem, irmãos? Nós temos este problema, todos nós temos os nossos feitios, as nossas características, as nossas personalidades, é normal. E muitas vezes aproximamos-nos de Jesus de uma forma que é muito sensória, pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos, e outras vezes pelos nossos sentimentos. Mas a fé não é nem um sentido, porque nós não a sentimos fisicamente, nem é um sentimento, ela é um princípio. Eu li uma vez, e não me recordo onde, já procurei tantas vezes, que a fé é um princípio em exercício. E eu gostei muito desta expressão. A fé é um princípio em exercício. É algo que se aplica. Mas não é, de facto, um sentimento. Não é uma emoção, não é uma coisa que nós hoje temos e vamos perder, ou não é uma coisa que nos faz... Às vezes ouvimos uma música bonita, ficamos com pele de galinha. É muito bom, é ótimo nós sentirmos isso, mas não é fé. Porque a fé implica uma ação de adoração, uma ação de obediência, uma ação de entrega, se vocês quiserem. Uma ação de entrega a Jesus. E, infelizmente, desta cura, o que os religiosos retiveram é que Jesus tinha curado no sábado e que Jesus não podia ter curado, porque só Deus é que pode curar. Então, como é que Jesus tinha curado? E isso leva ao julgamento do homem, julgamento dos pais, a pergunta aos pais, e o homem acaba por ser expulso do templo.
E esta é outra lição que esta história nos deixa, que é extraordinária. Porque no momento em que ele abriu os olhos, ele foi abandonado. Já pensaram nisto? No momento em que ele era doente, já era ostracizado. E no momento em que abre os olhos, os pais, com medo, não explicam, não ficam do lado dele a dizer que foi Jesus que o curou, permitam aquelas dúvidas todas e os religiosos mandam-lhe embora, em vez de louvar a Deus. Se tiverem interesse, irmãos, eu sei que alguns de vocês gostam muito destes assuntos, eu vou-vos dizer, aqui na Bíblia de Andrews, quando explica João 9, tem aqui uma parte muito curtinha, que é sobre o versículo 15 e 16, que diz assim: ao longo do episódio, o homem desenvolve a sua fé, desde a cegueira até um relacionamento com Jesus. E diz a seguir, isto é um comentário, ao passo que os fariseus se tornam cada vez mais cegos. E tem os versículos que mostram que eles eram religiosos e que acabam a expulsar o que aceitou Jesus. Como é que é a nossa vida espiritual quando conhecemos Jesus? Nós vamos em crescendo no nosso relacionamento a partir do sofrimento até o reconhecer como Deus e dedicar-lhe completamente a nossa vida? Ou tomamos o conhecimento que temos de Deus de forma persecutória em relação a todos aqueles que estão à nossa volta? A condená-los, a julgá-los, a dizer como é que isto devia ser, como estavam a fazer os fariseus. O nosso relacionamento com Deus está-nos a fazer crescer ou está-nos a fazer cegar? E Jesus fica tão triste com o que aconteceu com aquele jovem que ouviu falar que o tinham expulsado do templo. Reparem, ele já podia ter partido para outra, já podia estar a tratar de outro assunto. Tinha tanta coisa para fazer no tempo que lhe restava. Mas ouviu dizer que havia alguém que estava a sofrer. Ainda não tinha terminado. Porque a vida espiritual, meus queridos irmãos, não termina só quando as pessoas se convertem. A vida espiritual, na nossa responsabilidade, continua na sua restauração completa. Restauração física, mental, psicológica, familiar, comunitária, social. Só quando nós fazemos com que os outros possam crescer e restaurar-se, é que estamos, de facto, a cumprir aquilo que Jesus nos pede. Diz o versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, foi à procura dele, encontrou-o, perguntou-lhe, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então ele afirmou, creio, Senhor, e o adorou. É uma história extraordinária. Jesus tinha curado um homem fisicamente, mas tinha levado à salvação de um ser humano. A verdadeira necessidade dele não estava somente em poder ver, em ser curado fisicamente, mas em viver uma vida em que a partir daquele momento ele tinha um amigo novo, um amigo que lhe ia proporcionar tudo o que ele necessitasse. Eu vou arriscar até em dizer uma coisa que nós não sabemos o que aconteceu. Este homem cegou, mas não viveu eternamente. Já pensaram nisso? Ele adoeceu e ele morreu. E, portanto, a verdadeira cura nele esteve neste último versículo. Crês em mim, que sou o teu Salvador? Sim, eu creio. Estás salvo. Esta é a verdadeira cura que cada um de nós deve procurar. Independentemente do que nos aconteça nesta terra, uma amizade com Jesus que nos leve para o céu. E para além desta amizade, uma influência tão positiva na vida de todos os nossos filhos, das nossas crianças, que eles compreendam verdadeiramente que o verdadeiro Pai que pode cuidar delas é o Pai do céu. Que nós possamos desenvolver não só este caráter, como ajudar as nossas crianças a tê-lo também. Um bom sábado a todos.